paz do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel aqui. Quem tem o grande prazer, de estar falando com vocês no dia de hoje, a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, quero pedir para você deixar o teu like, você que não é inscrito, se inscreva aqui neste canal. Amém? A palavra de Deus, no livro de Salmo 103, e no verso 14 diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Quando eu olhei para este versículo, o Senhor, Ele ministrou meu coração, porque eu tenho orado, e nós temos que orar, pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu sei que ele saiu, que ele estava preso em um lugar aonde basicamente ele estava sendo torturado, ou melhor dizendo, ele estava sendo torturado, para ser mais direta. Mas de tantas as reclamações, tiraram ele de lá, colocaram em outro presídio, chamado Papudinha, e é um lugar até melhor, vai ter mais espaço. Então, louvado seja Deus por isso. Mas o correto seria ter liberado ele para ir para a casa dele. Irmãos? Porque por mais, irmão, espaço que ele tenha, mas ali, irmãos, é uma prisão. É dentro de um presídio, é uma prisão. Mas também, a gente sabe, irmã, que tudo isso é uma verdadeira cortina de fumaça, É para desviar o foco do povo brasileiro, que estava falando muito a respeito daquele famoso banco, Então, para dar uma, tipo assim, vamos dar uma esfriada, Porque tem muitas pessoas que dizem assim que o brasileiro, ele tem a memória fraca, Ele esquece rapidamente das coisas. Mas nós, irmãos, devemos continuar orando por ele. Mas não é só por ele, irmão. Nós não podemos esquecer de orar por aqueles que estão ali no presídio, por causa daquele ato, do dia 8 de janeiro. E teve pessoas ali que até perderam a sua vida. E perderam as suas vidas dentro do presídio. Só que o caso foi abafado. Teve pessoas que estavam ali trabalhando, vendendo água, Não estava no ato. Estavam trabalhando para trazer o seu pão para dentro de casa, para comprar o leite, para os seus filhos. Irmãos, e ali eles foram, a pessoa foi presa. E teve muitos ali que estavam infiltrados, irmão, Então, o que eu posso dizer, irmão, que aquilo dali foi uma verdadeira armadilha. Uma armadilha diabólica. E por causa disso, tem muitas pessoas, irmã, idosos, jovens, pessoas de meia idade, pessoas doentes,
estão ali, irmãos, naquele presídio. E eu quero dizer, irmãos, não vamos esquecer de orar por eles. Não é só orar pelo presidente Bolsonaro, não, irmão. Mas vamos também orar, irmãos, por aqueles ali, porque eles estão sofrendo e sofrendo muito. E as suas famílias sofrendo muito. Porque ali, irmãos, é uma injustiça terrível o que está acontecendo. E nós, irmãos, nós não podemos nos deixar. Nós temos que clamar pela justiça. A palavra de Deus, ela diz assim, ó, bem-aventurado sois vós, que tem sede, que tem fome, pela justiça. Mas qual a justiça? A justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela é correta. E eu creio, irmãos, que Deus vai fazer justiça. Eu creio na justiça divina. A palavra de Deus, aqui o salmista diz, irmã, que Deus, ele conhece o nosso limite. Deus sabe, irmãos, até onde nós aguentamos. Mas eu creio, irmãos, que em tudo Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em tudo. E eu creio, irmãos, que Deus, ele tem um propósito na vida do ex-presidente Bolsonaro. Deus tem um propósito, irmão. E eu tenho certeza que o propósito de Deus, jamais algum homem pode frustrar o propósito de Deus. Eu creio que Deus, ele tem um pensamento. A Bíblia diz aqui no livro de Jó, 42, e o verso 2 diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então eu creio, irmãos, que Deus tem um propósito. Eu creio que Deus, irmão, está provando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas que tem um propósito, irmã, para tudo isso tem. Eu creio também, irmã, que Deus, ele está vendo tudo. E Deus está vendo que ele, irmãos, ele não está mais suportando. Porque, irmãos, quando a gente está pagando por algo, mas por algo que a gente fez, é uma coisa. Então você sabe que você está pagando por um erro. Mas e agora, quando a pessoa, ela está pagando por um erro, ou por algo, melhor dizendo, por algo que ele não fez? É por isso, irmãos, que a tristeza no coração daquele homem é muito grande. Porque ele sabe que ele está sendo injustiçado. Mas eu creio que Deus vai colocar um ponto final em todas estas injustiças. Eu creio, irmãos, que Deus vai fazer o melhor para ele. E eu sei, irmãos, que a nossa vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra. O nosso pensamento, irmã, não é igual o pensamento de Deus. E é isso que nós temos que entender. Que o nosso pensamento não é igual ao pensamento de Deus. Eu sei que muitos de nós queremos, né, irmã? Que o presidente Bolsonaro, ele saia. E que ele volte novamente a sentar naquela cadeira, né? Naquela cadeira de presidente. Mas eu não sei, irmão, se essa é a vontade de Deus. Não sei se é esse o pensamento de Deus para a vida dele. Não sei, irmã.
O que nós temos que orar, irmã, é pedir para Deus, que a sua vontade, que o Senhor venha fazer a tua vontade na vida dele. E que o Senhor venha dar descanso para ele, irmã, porque ele está cansado. A Bíblia diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que o Senhor, irmão, possa estar dando alívio para ele, não só para ele, mas para todos. Aqueles ali que caiu naquela armadilha do 8 de janeiro. Eu sei que tem alguns profetas, não vou dizer, irmão, que não é de Deus e que é de Deus, já estão dizendo sobre, a morte dele, que Deus vai recolher ele. Irmão, se for essa a vontade de Deus, amém. O que é isso, irmã Regina, irmãos? Nós temos que orar para Deus fazer a vontade dele. Não que nós temos que orar para que ele desça a sepultura, irmã. Não. Nós temos que orar para que venha prevalecer, irmã, a vontade de Deus na vida do ex-presidente Bolsonaro. E não a nossa vontade. Que venha prevalecer o querer de Deus e não o nosso querer, irmã, mas o querer de Deus. E vamos orar, irmão, por esta eleição que vai ter esse ano. Para que Deus não venha permitir, irmã, que aconteça o que aconteceu na outra eleição, vocês sabem. E que Deus, irmã, venha fazer justiça nesta nação brasileira. Amém. Porque a Bíblia diz aqui, Isaías 55. E 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, que prevaleça a vontade de Deus sobre a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. E eu quero colocar, Senhor, na palma das tuas mãos, Pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, toda a sua família. Também eu quero, Senhor, colocar nas tuas mãos todos aqueles que estão presos, Senhor, por causa, Deus, por causa lá do dia 8 de janeiro. Meu Deus, eu peço, Senhor, que tu entres com justiça, Senhor, na vida, Senhor, de cada um, Pai, que estão presos. Meu Deus, que a tua vontade, Pai, venha ser feita na vida do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Que a nossa vontade venha cair por terra e que somente a tua vontade venha prevalecer. Pai, nós clamamos, Senhor, por justiça, para que o Senhor, ó Deus, venha fazer justiça, Senhor, nesta nação brasileira. Em nome do Senhor Jesus. Amém.